Muito boa noite a todos, a todas. Que as bênçãos de Jesus sejam sobre cada um de nós, a nos fortalecer, a nos dar bom ânimo, para que nós possamos vencer os nossos desafios íntimos. Então, muita paz a todos. A nossa gratidão pelo convite que nos fora feito, para que nós pudéssemos estar aqui refletindo um pouco sobre os dias que nós estamos vivendo. E nós poderíamos começar a nossa reflexão indagando: que dias são esses que nós estamos vivendo? Um vírus invisível, uma pandemia, mais de 600 mil mortos só no Brasil, o que corresponde a mais de 2.000 aeronaves com 300 passageiros cada uma. Às vezes, quando tem um desastre e uma aeronave, ela cai e sucumbe todos aqueles que estavam nela, nós ficamos assim um tanto transtornados só de pensar. E se a gente for analisar, nesta pandemia, desde o seu início até agora, ela corresponde, podemos dizer assim, só no Brasil, mais de 2.000 aeronaves com 300 passageiros cada uma. Graças a Deus, graças à ciência, aqueles homens da ciência que investigaram, que buscaram identificar este vírus para encontrar a solução. Hoje nós temos a vacina. E então estamos tendo uma redução bastante significativa e graças a isso podemos estar de volta na casa espírita, que esteve por longo tempo fechado. E aí nós temos também vendaval, tempestade de areia, coisa que nunca aconteceu aqui na nossa região. Temos agora terremoto no Haiti, tornado nos Estados Unidos, tromba d'água na Europa, no Japão, na Alemanha, queimadas de forma descontrolada em diversas partes do país. Graças à chuva, pôde ser contida, mas estava descontrolado as queimadas. Pessoas em crises de ansiedade, depressão, ideias suicidas. Que tempos são esses? Que tempos são esses que nós estamos passando? Que convite esses tempos está a nos fazer que muitas vezes nós não percebemos? A doutrina espírita, ela nos ensina que Deus é amor, que Deus é a inteligência suprema do universo e a causa primeira de todas as coisas. É Pai misericordioso, é Pai justo e é Pai bom. Deus, como a inteligência suprema e criador de tudo que existe, é o primeiro princípio básico da doutrina espírita. Tanto é que quando nós abrimos o livro básico, o primeiro livro da codificação, lá na questão 1 nós encontramos: o que é Deus? E aí os espíritos superiores nos responderam que Ele é a inteligência suprema. Então, sendo Deus misericordioso, sendo Ele justo e bom, as razões da dor, de tudo que nos acontece, deve ter uma causa. E esta causa há de ser justa e tem uma finalidade, deve ter um propósito. Só que nós, muitas vezes, nós não entendemos os propósitos divinos. A doutrina espírita, ela nos ensina também que nós somos seres imortais, somos espíritos imortais. E a imortalidade da alma é o segundo princípio básico da doutrina espírita. Nós continuaremos a viver. O túmulo não é o fim. A morte do corpo físico não é o fim. Nós continuaremos a viver, porque nós somos seres imortais. Fomos criados, a doutrina nos ensina, que nós fomos criados simples e ignorantes das leis divinas.
e destinados à perfeição. Jesus disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Só que esta perfeição, a doutrina vai nos ensinar, que nós não obteremos por uma graça divina ou por uma concessão divina, mas ela é fruto de esforço, é fruto de trabalho, ela é fruto da lei do progresso a que todos nós estamos submetidos. Então a lei de evolução é um outro princípio básico da nossa doutrina. E aí a misericórdia e justiça divina nos oportuniza diversas existências para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se melhorar, ir se purificando. E aí nós temos um outro princípio básico da doutrina, que é a reencarnação, a lei da reencarnação. E aí a doutrina ainda nos ensina que o processo evolutivo, não é? A nossa aprendizagem, ela ocorre nos dois planos da vida, quando nós estamos aqui encarnados e também desencarnados, quando nós estamos no plano espiritual. Quando nós desencarnamos, vamos para o plano espiritual e lá nós continuamos o nosso processo de evolutivo. No entanto, é aqui na Terra, enquanto nós estamos encarnados, é que é feita a aferição daquilo que nós já conseguimos conquistar da aprendizagem, que já aprendemos. Na escola, nós estudamos, aí chega o dia da prova, e geralmente no dia da prova nós não temos acesso às nossas anotações, aos cadernos. Da mesmo modo, vamos dizer assim, uma semelhança bastante, vamos dizer assim, pobre, mas que dá uma comparação pobre, mas que dá para a gente entender. Então, quando nós retornamos ao plano físico, temporariamente também nós não lembramos daquilo que vivemos, de tudo que nós já passamos, mas aquilo que está conquistado na nossa alma fica conosco, assim como aquele aluno que aprendeu, está registrado na sua memória os ensinos que ele teve e que foi apreendido. Então nós esquecemos temporariamente tudo o que fomos, o que fizemos, das nossas lembranças. E aí então nós provamos se temos paciência, se temos tolerância, se já conseguimos conquistar algumas luzes do conhecimento, e por aí vai, o perdão, não é? E aí nós também não tivemos acesso naquela memória, assim como o aluno não tem acesso às suas anotações do caderno. Mas aquilo que está retido, aquilo que é de aprendizagem nossa, que está registrado na nossa alma, isto fica em nós e a gente consegue gradativamente ir superando então os nossos desafios. Então, o nosso alvo na Terra, o nosso grande objetivo, o nosso propósito existencial deve ser a busca da perfeição. Deve ser essa busca para a aquisição de virtudes ou para fortalecer aquelas que nós já temos, mas que precisa ser regada no nosso dia a dia. A doutrina espírita, ela nos ensina também. Ela nos ensina que o planeta Terra não é o único planeta habitado. Isso está lá nas obras básicas, está em O Livro dos Espíritos, está também no Evangelho segundo o Espiritismo, logo ali no capítulo 3º. Então, a pluralidade dos mundos habitados é um outro princípio básico da doutrina espírita. E os cientistas vêm comprovando isto gradativamente, a existência e constatando então a existência de novos planetas. Eu estou lembrando esses princípios básicos da doutrina espírita, como a existência de Deus como Pai Criador, a inteligência suprema, nós como seres imortais, o processo de evolução, a lei da reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, que são alguns dos princípios básicos, porque são sobre esses princípios que sedimentam todo o arcabouço doutrinário da doutrina espírita, não é?
E aí então nós encontramos no capítulo 3, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, que a Terra, ela é classificada como mundo de provas e mundo de expiações, que é a segunda categoria na escala dos mundos. O mundo, a categoria que existe antes do planeta Terra, é os mundos primitivos. E ali tem diversas graduações do mundo primitivo, assim como de mundo de prova e de expiações também existem diversas gradações. E o planeta Terra, segundo as informações trazidas pelos espíritos que têm trazido as informações, ela está então neste processo de transição de mundo de prova e de expiação para mundo de regeneração, onde os seres que habitam o mundo de regeneração, eles têm controle sobre as suas próprias tendências. Não significa dizer que vai ser um mundo puro, é mundo de regeneração, em regeneração, onde as pessoas ainda têm sentimentos, vamos dizer assim, ruim, mas no entanto já tem o controle, né, para que não saia por aí prejudicando e fazendo o mal aqui e acolá. Jesus disse que os mansos herdarão a terra, não é? Então a terra será generada. Quem permanecerá na terra? Os mansos. Aqueles que já conseguiram conquistar a mansidão para o seu coração, para as suas vivências cotidianas, que já consegue ser mais pacífico e que não a luta, a questão da violência já não faz mais parte do seu cotidiano. Então, a doutrina espírita, ela registra que o período de transição é uma categoria, não é? De uma categoria para outra, geralmente ela é marcada, não é? Por momentos de muita dor, momentos de sofrimento de toda a natureza, no sentido de contribuir para o processo evolutivo da humanidade, onde a gente tem a oportunidade de parar e pensar: o que esta dor está querendo me ensinar? O que estes problemas está querendo me dizer? Não é dizer: ah, meu Deus, por quê? Por quê? É dizer: o que isto está querendo me ensinar? Que aprendizagem eu posso extrair de tudo isso? Então, este momento de transição é como se fosse um parto. O parto, ele provoca dor. Que digam aqui as mulheres que são mães, não é? Então, todo parto, se ele é natural, ele provoca muita dor, mas ao final ele traz muita alegria, porque é um novo ser que nasce, e as mães até se esquecem das dores do parto, porque aquilo que permanece e que fica como resultante do parto é o filho, é a alegria. Então, nesses momentos de transição da categoria de um mundo para o outro, mais evoluído, também é um momento também que teremos mais paz, mais alegria. Então, retornando à nossa questão inicial, que tempos são esses que nós estamos vivendo? Se nós formos olhar lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, nós vamos encontrar o sermão profético de Jesus, que ele fala dos tempos de desolação, tempos de dores, de sofrimento, mas que posteriormente vai reinar a paz, vai reinar a alegria. No livro A Gênese, de Allan Kardec, que é o último livro da codificação, lá no capítulo 18, ele registra que os tempos da grande transição planetária são chegados. É o último capítulo deste livro e vale a pena, aqueles que ainda não leram, vale a pena ler. Está disponível na internet, é só buscar. E aí, lá está registrado que a marcha progressiva da humanidade, ela se opera de duas maneiras. Uma é gradual, é lenta, ela é quase insensível, caso a gente se considere as épocas próximas.
que se traduz de um melhoramento assim sucessivo, mas muito lento, que a gente não percebe as mudanças, que a gente só vai perceber as mudanças quando a gente olha para trás, questão de 50, de 100 anos, e aí a gente vê, observa que houve uma transformação e uma evolução. Só a título de exemplo, se nós pegarmos, por exemplo, questão de 130 anos, nós vamos ver que o Brasil era um país ainda escravagista, onde aqui no Brasil era natural, era comum, era normal, aqueles que podiam ter a propriedade sobre outros seres humanos, não é? Tinha o título de posse. O outro ser humano não tinha a liberdade, que era a escravidão negra que teve no Brasil. Era muito comum, não é? Aqueles negros que não obedeciam ou que não faziam exatamente aquilo que os seus senhores desejassem que fosse feito, eles eram colocados no tronco, eram chicoteados. E aquilo era normal. E hoje isso nos causa assim uma repulsa, uma dor imensa no coração só de imaginar que um outro ser humano era levado ao tronco, era submetido à tortura, e era natural, era normal. Mas, e aí a gente observa como que então houve um processo evolutivo. A questão de menos de 130 anos, as mulheres não tinham direito, por exemplo, de trabalhar fora, de ter uma profissão. Era também como se fosse propriedade dos seus maridos, eram só em casa para cuidar dos filhos, não tinham direito de ficar conversando com os homens, por exemplo, era só dentro do lar. E aí a gente olha para trás e vê como que houve, então, um avanço, uma evolução, só que a gente não percebeu, porque foi uma evolução lenta e gradual. Mas aí Allan Kardec vai nos dizer que uma outra forma, não é, que se opera essas questões das mudanças, da marcha progressiva da humanidade, é por movimentos relativamente bruscos, rápidos, e ele vai dizer que parecidos com, como se fosse uma torrente rompendo os seus diques. Então ele vai dizer que é um desses movimentos gerais que se opera neste momento e que deve conduzir o remanejamento da humanidade. E aí ele diz que a multiplicidade das causas de destruição é um sinal característico dos tempos, porque deve acelerar a eclosão de novos germes. Então é o progresso, só que vai ser uma coisa mais célere. Então nós vamos conseguir em poucos anos aquilo que às vezes demora séculos. Allan Kardec escreve isso lá no último capítulo do livro A Gênese. E lá no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação, na questão 737, Allan Kardec fez a pergunta e os espíritos superiores responderam. Ele perguntou: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? E eles responderam: para fazê-la avançar mais depressa. Olha eles dizendo: para fazê-la avançar mais depressa. A resposta é bastante longa. Eu vou ficar só com essa linha, mas vocês poderão ir lá e aprofundar ainda mais nessa questão. 737. E daí Allan Kardec tornou a perguntar na questão 738. Ele pergunta: Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Precisava ser isto? E aí os espíritos do bem responderam: sim, e diariamente os emprega, diariamente, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Só que a gente não aproveita. A gente não aproveita as oportunidades que a providência divina nos dá todos os dias. Todos os momentos das nossas vidas a gente não aproveita. Então daí é necessário então que venham esses momentos de flagelação para nos despertar. E aí vem nos atingir justamente naquilo que às vezes nós temos mais assim em evidência, que é a questão do orgulho, a questão da indiferença que nós vivemos em relação ao outro.
E aí vem fazer com que a gente sinta a própria fraqueza. Não foi isso que tem acontecido? A gente se sente fraco diante de uma pandemia. A gente viu aí pessoas assim, detentoras de grande posse e, no entanto, elas ali sendo flageladas por algo que não tem valor, vamos dizer assim, que é o ar. A gente respira, não tem custo, gente. E, no entanto, as pessoas morriam por falta de ar. De ar. Que é algo que não tem custo para ninguém, que a gente não para pensar e para refletir, não é? E ainda lá na questão, aliás, no capítulo 18 do livro A Gênese, Allan Kardec vai nos dizer, lá no item 5, ele diz assim: até aqui, a humanidade tem realizado incontáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes, do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar: a fraternidade e a solidariedade, fazer com que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegure o bem-estar moral. Então é aquelas asas de que Emmanuel nos fala lá no livro O Consolador. Então ele usa o símbolo de duas asas, quando ele afirma que duas asas levarão o ser para os patamares superiores da vida ou aos céus. Uma é a asa da sabedoria, do conhecimento. A outra asa é a asa do amor. Então a asa das ciências, da sabedoria, ela foi desenvolvida, mas nós não conseguimos voar. A outra asa está fragilizada, ela não cresceu. É preciso fazê-la crescer, e muitas vezes, para fazê-la crescer, é preciso de algo que nos chame a atenção, que nos chacoalhe, que nos mobilize, que faça a gente refletir como nós temos vivido no mundo. Como eu tenho agido até aqui? Será que eu tenho exercitado o sentimento da solidariedade, da fraternidade, do amor ao próximo, que há 2000 anos o Mestre Jesus veio a pregoar? E aí, Allan Kardec ainda acrescenta, nesse item 5 do livro, do capítulo 18, o homem já não necessita somente desenvolver a inteligência, mas de elevar o sentimento. Para isso, faz-se preciso destruir tudo aquilo que sobrecite nele o egoísmo e o seu orgulho. E a gente estava assim, muito egoísta, e ainda estamos, porque a gente ainda não houve a transformação, e pelo jeito ainda teremos que continuar sofrendo, não é? Alguns flagelos aí para que ver se a gente se desperte da nossa indiferença. A gente é muito indiferente à dor do outro. Às vezes, a gente até parece centopeia, né? Quando a gente entra no quarto, nós temos tanto calçados, não é? Que parece que nós somos centopeias. Temos tantas roupas, às vezes tanto alimento que chega a estragar. E às vezes, nos cruzamentos da nossa cidade, estão repletos de seres humanos, irmãos nossos, com cartazes dizendo: estou desempregado, tenho família para sustentar, preciso de pão. Mas a gente não olha do lado para aquilo não nos incomodar. A gente não abre o vidro, ou quando abre, então, como eu recebi outro dia um vídeo, não sei se vocês tiveram acesso, segundo informação, parece que esse vídeo foi registrado lá no estado do Mato Grosso, na cidade de Sorriso. Um indivíduo parou o carro num desses sinais, tinha um senhor ainda jovem, com um cartazinho pedindo auxílio. Ele abriu o vidro do carro, chamou o indivíduo, a pessoa que estava pedindo auxílio. Ele veio na janela do carro, pensando que aquele motorista lhe daria algo para
satisfazer as suas necessidades, e ele então lhe decepa um tapa no seu rosto, dizendo: vá trabalhar, vagabundo. E o companheiro que estava do lado filmou e, não contente, publicou nas redes sociais, falando que era vagabundo e que deveria trabalhar, era aquilo que ele precisava. Então nós somos muito indiferentes à dor do outro. Pode ser que exista alguns que realmente use desses artifícios que talvez não necessite tanto, mas aí compete a esta pessoa responder depois. A nós, se não pudermos ajudar, jamais julgar este semelhante. Então, e Allan Kardec continua no item 6 deste capítulo 18, ele vai dizer assim: nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Não é isso que está acontecendo, gente? Não é geral? Não é universal? Não trata-se de uma raça, de um povo, mas é toda a humanidade passando por tudo isto. E depois, Allan Kardec acrescenta: depois de se haver, de certo modo, esgotado todo o bem-estar material que a inteligência é capaz de produzir, chega-se a compreender que o complemento desse bem-estar somente pode achar-se no desenvolvimento moral. Então, tudo isto é para que despertemos. E Allan Kardec continua no item 7. Coloquei apenas alguns trechos de cada um desses itens, mas aí ele diz: mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Olha o que ele está dizendo, gente. Ele escreveu isso daqui em 1868. Ele disse assim, mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando. Aquele momento, o planejamento divino estava sendo organizado. E os espíritos superiores nos trazendo a informação que estava sendo elaborado uma mudança radical que atingiria toda a humanidade se nós não tivéssemos despertado para os ensinos que o Mestre Jesus veio nos ensinar. E como a gente continuou ainda adormecidos, sem acordar, então foi necessário esses flagelos destruidores. O apóstolo Paulo já dizia: acorde tu que dormes, desperte de entre os mortos. Ele estava dizendo deste sono nosso, deste sono que a gente não se desperta para aquilo que é essencial da vida, para aquilo que a gente veio fazer aqui, que é um grande objetivo essencial, porque todos nós tivemos um planejamento reencarnatório, prevendo toda essa evolução que deveria se realizar durante este período, e não se realizando. Então é preciso de algo para nos chacoalhar no nosso íntimo. Então, meus irmãos, essa pandemia, estes momentos de dor, de sofrimento, tudo isto que tem nos acontecido e que tem deixado um rastro de dor, podemos dizer que se constituem em instrumentos que a providência divina se utiliza para levar os seres humanos a refletirem sobre os seus próprios atos. Então, para nos fazer despertar da realidade que nós temos vivido até aqui, para algo mais produtivo, algo mais edificante para a nossa alma, sobretudo naquilo que se refere ao sentimento de amor e de fraternidade. Então, esses dias turbulentos, a exigir de cada um de nós paciência, resignação, fé e confiança nos desígnios de Deus, e procurar extrair de tudo isso nossa melhoria interior.
Então, nós vimos falar não só de tristeza e de dor, mas para falar de esperança. De esperança. A esperança é a luz do cristão. É a luz do cristão. Depois de toda a tempestade, vai surgir o raiar de um novo dia diferente. Depois de uma noite cheia de trevas, a natureza nos mostra que o sol nasce todos os dias. Então, que depende de cada um de nós promover as mudanças necessárias dentro do nosso íntimo, dentro do nosso coração. Então é um convite, tudo isso é um convite. É um convite que a providência divina faz a cada um de nós. E aqueles que perderam entre os queridos durante todo este período, e não foram poucas as pessoas que perderam entre os queridos, penso que a maioria aqui teve alguém, um familiar que se foi. Eu, inclusive, tive a minha mãezinha que se foi nesse período. Não foi de Covid, mas ela também partiu. E nós sabemos que eles continuam vivos, porque tem a imortalidade da alma. Lá, o túmulo não é o fim. Eles continuam a viver, continuam a nos amar, e na medida do possível, eles vêm se comunicar conosco, seja através dos sonhos, não é? Que muitas vezes a gente pensa que foi só um sonho, mas a gente se encontra com eles. Eu já tive a oportunidade de reencontrar a minha mãe, e ela também já teve a oportunidade de vir na reunião mediúnica da Casa Espírita para dizer que está bem. Ela que teve Alzheimer, nos últimos 10 anos de vida, ela não tinha, ela estava lúcida. O perispírito dela estava liberto daquela doença, que só estava na parte física do seu cérebro, mas a sua alma saiu dali liberta da dor e do sofrimento da doença. Então eles continuam vivos, eles continuam então a nos amar. Então é preciso manter a chama da fé e da esperança sempre acesa. Caso contrário, ficaremos focados nos acontecimentos tristes, e a tristeza não nos ajuda, de modo algum. É preciso então manter a chama da esperança acesa, porque nós somos cristãos, e a esperança é a luz do cristão. Em dias melhores, porque dias melhores virão, porque tudo tem acenado para isso. As profecias que Jesus fez no seu último sermão, no livro A Gênese, retratando assim cada fase, cada momento que nós viveríamos. Portanto, esperança, irmãos, muita esperança. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Muita paz e muito obrigada.